Olá, desejo que você esteja bem, com saúde e seja próspero em todas as áreas da sua vida. Hoje é sexta-feira da Paixão, estamos aqui em 2020, abril de 2020. A palavra de Deus ela vai registrar em Marcos, capítulo 15, também no versículo 15, o seguinte: Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás e ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Veja que Jesus ele foi morto no lugar de Barrabás. Barrabás foi solto e Jesus foi preso no lugar de Barrabás. Barrabás estava condenado à morte, ele era um assassino, né? Barrabás era um malfeitor, né? Gostava de ter envolvido em coisas erradas, um pecador como eu e como você. E Jesus Cristo ali, através daquele julgamento, ele foi e toma o lugar de Barrabás. E ali naquele julgamento começa a aparecer uma situação, um fato, que vai mostrar claramente o trabalho, o projeto, o propósito que Jesus veio do céu para a terra. Ele toma o lugar de Barrabás, era para Barrabás ser crucificado, era para Barrabás enfrentar a dor, a humilhação, o sofrimento e a morte de cruz, por causa das suas atitudes, por causa dos seus pecados, por causa dos seus crimes. Mas Jesus Cristo, ele toma o lugar de Barrabás. E isso é a missão de Jesus. Ele deixa a sua glória, ele deixa o seu trono, ele deixa o seu esplendor, ele se esvazia. A Bíblia fala em Filipenses que ele se esvazia de todo o seu poder, de toda a sua grandeza. E ele vem para a terra, toma forma de servo, ele passa pela humilhação, ele passa pela cruz e ele paga um preço que era para eu e você pagar. Ele morre uma morte que seria nossa. Ele enfrenta uma cruz que era para eu e você estar enfrentando. Por quê? Porque lá no passado, porque lá no Jardim do Éden, lá com Adão e Eva, lá no Gênesis, capítulo 1, 2, 3, através de uma desobediência, um ato de desobediência do primeiro casal, eles foram criados para ter intimidade, relacionamento, amizade com Deus. Deus todos os dias, diz a palavra, que Deus conversava com eles, Deus se manifestava a eles. E eles tinham tudo de bom. Eles tinham um jardim para cuidar, eles viviam o melhor de Deus. Mas diz a palavra de Deus que por causa de um ato de desobediência, uma pessoa, um homem, Adão, o primeiro Adão, ele peca. Existe uma lei universal espiritual que esse pecado foi transmitido para toda a humanidade. A pessoa, por mais santa que ela seja, por mais boa que ela seja, ela pode ficar dentro de casa sem sair, sem ter contato com ninguém. A palavra de Deus afirma que ela já nasce em pecado. Nós nascemos pecadores, nascemos vazios, nós nascemos com essa doença chamada pecado. E Jesus Cristo vem como um antídoto, Jesus Cristo vem como uma cura, como uma vacina contra essa doença chamada pecado. E ele, como homem, ao longo de milhares e milhares de anos, ele não conseguiu se acertar com Deus. Existe uma lei espiritual universal que é pelo sangue que o pecado ele é remido. Ou seja, Deus ele satisfaz o seu sentimento ali de justiça quando há derramamento de sangue. Por isso, o povo de Deus, os judeus no Velho Testamento, todos os dias eles tinham que matar um cordeiro e derramar um sangue. Aquilo ali satisfazia a Deus. Aquilo ali, diz a palavra de Deus, que trazia uma proteção para o povo de Deus, uma purificação ali diária, mas aquele sangue, ele era temporário, ele apontava para Jesus Cristo. Aquele sangue de cordeiros que eram mortos todos os dias, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontava para um plano que Deus criou pelo seu amor, pela sua graça. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele já estipulou um plano de redenção. Mas por mais que homens de Deus tenham sido usados, né? Posso citar aqui Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, né? Daniel, os grandes profetas Isaías, Jeremias. Por mais que eles foram íntimos de Deus, usados por Deus, eles morreram
mas não puderam aplacar a ira. Porque quando o homem pecou lá no jardim, ele nos vendeu para essa ordem satânica. Ele nos vendeu para o diabo. E a Bíblia vai falar que para nos resgatar, teria que ser sangue inocente, sangue sem pecado. E o único que conseguiu viver isto, essa vida sem pecado, essa vida de santidade, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai falar e nos explicar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Confere aí na sua Bíblia, meu amigo, minha amiga. Entre Deus, santo, poderoso, majestoso, e entre um homem pecador, o elo de ligação se chama Jesus Cristo. O pecado, ele cria uma barreira. O pecado, ele cria uma inimizade, uma separação entre o homem e Deus. E entra Jesus Cristo como uma ponte que pode unir agora um homem com seu Criador. Por quê? Presta atenção. Quem desceu do céu? Jesus. Quem andou por Israel pregando, curando, ensinando? Jesus. Quem foi o único digno de pagar um preço de sangue? Uma pessoa que viveu sem pecado, sem culpa? Jesus. Quem foi humilhado? Quem recebeu uma coroa de espinho? Quem foi açoitado? Quem apanhou? Quem sofreu? Jesus. Quem verteu o sangue na cruz? O sangue queria satisfazer esse sentimento de justiça e queria estar nos comprando da remissão, queria estar nos comprando de volta da mão do inimigo e que estaria nos trazendo para Deus. Jesus. Não há outro nome, então, que nós devemos e podemos invocar, porque a Bíblia diz que ele não dá a sua honra nem a sua glória para ninguém. Por isso que nós devemos nos prostrar, invocar, ter intimidade, relacionamento com essa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado e cultuado. Hoje é um dia que nós devemos pedir perdão, nos entregar de corpo e alma para Ele, pedir para Ele ser o Senhor da nossa vida, arrepender dos nossos pecados, arrepender do nosso estilo de vida, arrepender, tirar da nossa vida tudo aquilo que está desagradando a Ele. Esse é o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, ele se converteu ao cristianismo, ele se entregou a sua vida para Jesus. E ele vai explicar nas suas cartas que ele teve que deixar de lado as tradições, aquela religião que ele nasceu nela. Ele era da religião judaica. Ele foi perseguidor da igreja. E ele tem um encontro com Cristo, ele tem uma sua vida transformada e mudada. E diz a palavra de Deus que ele teve que deixar as tradições, aquilo que ele havia herdado, aquilo que ele havia nascido e foi ensinado naquilo. E ele fala que foi reputado como um lixo para ele, até ele ter um encontro com Cristo. E ele mudou a sua vida, ele foi um dos homens mais usados por Deus na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele fez a escolha dele. Ele deixou as tradições, ele deixou aquilo que ele já havia nascido e foi ensinado até ele entender e compreender o verdadeiro amor de Jesus. Um relacionamento com Jesus que vai preencher esse vazio, que vai tirar o medo, que vai tirar a angústia, vai tirar o medo da morte, vai tirar o medo da manhã, vai tirar o medo dessa ansiedade excessiva que muitas vezes nós estamos passando hoje por ela. O Senhor Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O apóstolo Paulo, ele fez a escolha dele, ele ele abandonou a tradição, ele teve um relacionamento com Jesus, entregou a vida dele para Jesus, e nós temos que fazer a nossa escolha também. E o tempo está acabando, nós estamos na reta final. Nós estamos vivendo o que a Bíblia fala de os últimos dias. E pelo panorama profético, as coisas só vão piorar. Mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. A promessa de Deus é que Ele estará conosco até o último dia. Mas é para aquele que com a sua boca confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que façamos a nossa escolha, que façamos a melhor escolha e que hoje, aproveite o dia de hoje para refletir como tem sido a sua vida, como tem sido o seu caminhar com Deus. Você tem vivido mais pelo que a sua mente direciona, pelo que a sua carne quer, ou você tem buscado as coisas de Deus? Começa a ler a Bíblia.
Se você não está fazendo, faça hoje. Eu quero te desafiar. Leia o livro de João na sua Bíblia, no Novo Testamento. Leia as cartas de Paulo, tão maravilhosas, que nos abençoa tanto. Filipenses, Efésios, Colossenses, vá lendo. Você vai ver o poder de Deus encher a sua vida. Deus abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, abençoada, e que o sangue de Jesus te cubra, que você tenha a cura, que você tenha a paz, que você viva o melhor de Deus. É o que eu desejo para você e para a sua família.